Olá, turma de Matemática Financeira, sejam bem-vindos à primeira exposição de verdade, do curso de Matemática Financeira, porque os vídeos anteriores que tratavam sobre progressões eram a parte matemática necessária para a discussão envolvendo a matemática financeira. Então, a partir desse momento, nós vamos falar sobre dinheiro, nós vamos falar sobre transações financeiras. A primeira lição a qual não deve aprender, e é a mais importante de todas elas, é que o valor do dinheiro no tempo, ele não é estático. Ou seja, R$ 100 hoje pode ser que vala mais do que todo esse dinheiro aqui depois de um certo tempo. Então, só para ilustrar, nós vamos fazer uma prática, que é a melhor maneira de você aprender as coisas é fazer na prática. Quando você faz a prática, você aprende mais do que você aprende na teoria. Então, aqui eu tenho R$ 100 e aqui tem R$ 110. O aluno que estiver interessado em ganhar R$ 10 de mim, pode se arriscar. A brincadeira é a seguinte, na brincadeira não, você pode realmente fazer isso. Você vai ganhar R$ 110 se você me emprestar R$ 100. Se você me der R$ 100, eu te devolvo R$ 110. Isso quer dizer então que você vai ganhar nessa brincadeira, que está os R$ 100 que você começou me emprestando, e você vai receber R$ 110, então você vai ganhar R$ 10 nessa brincadeira do professor, de maneira muito fácil. Então, quem tiver interessado em fazer essa prática e aprender na prática o valor do dinheiro no tempo, talvez até mesmo perdendo dinheiro ou ganhando, não sei, pode ser que você ganhe, é só entrar em contato comigo para a gente discutir essa transação, essa negociação. Bem, um exemplo para mostrar que o valor do dinheiro ele não é estático. No ano de 2002, eu vim trabalhar aqui na UFCG e antes de vir trabalhar eu comprei um veículo Volkswagen, comprei um carro. Foi um Gol, tá? Não foi um Fusca, não. O valor desse carrinho, naquela época, foi R$ 13.990. Ainda deram de graça ao IPVA, coisa desse tipo. Pronto. Isso foi em 2002 e esse aqui era o carro mais barato do Brasil. Era aquele Gol Special. Hoje, em 2021, para a gente fazer uma comparação, que o valor do carro mais barato do Brasil não é nem próximo desse 13.990. Eu acabei de olhar aqui na internet, é maior do que R$ 40.000, que é um carro da Renault Kwid. Aquele carrinho da Renault, que é um SUVzinho pequeno. Meu pai tem um deles, é um carrinho bom, embora o motor seja fraco. Bem, então, de 2002 a 2021, o preço do carro mais barato mais do que duplicou de valor. Ou seja, então o valor do dinheiro ele não é estático. Se você pegasse esses R$ 14.000 de 2012, que dava para você comprar um carro e tivesse colocado embaixo do colchão, como o povo fazia antigamente, ou enterrado com medo dos cangaceiros, porque você mora no sertão, não ia mais comprar, nem com o dobro dele ia comprar um outro carro. Então, o porquê disso ocorre, aí são vários motivos. Né? É uma pesquisa, é um interesse da matemática financeira descobrir por que isso ocorre. Na realidade, é mais da economia. Mas isso tem a ver com a lei da procura e da oferta. Mais uma vez, eu aprendi isso, como é que se diz, passando por essa situação. Quando eu trabalhava na Federal de Goiás, no mesmo ano de 2002, eu construí uma casa, e na época que eu estava construindo a casa, o prefeito construiu um lago artificial gigantesco e deu uma chuva. Essa chuva foi muito forte e levou esse lago. Por isso lá no Goiás não é muito acostumado a construir açude como a gente aqui no Nordeste. E quando essa barragem foi embora, levou todas as olarias, né? As empresas que fazem tijolos ficavam lá perto e levou todas elas. Resumindo a história toda, não tinha mais tijolo na cidade. Eu estava construindo a minha casa e eu fui comprar tijolo exatamente nessa época e o preço do tijolo quase duplicou. Eu falei para o dono, né, que estava muito caro. Ele disse, não, mas você não é obrigado a comprar de mim, não. Você pode comprar na outra cidade, que era Rio Verde. Resumindo a história toda, são muitos fatores. Muitos fatores o que faz o preço de uma mercadoria
variar. Imagine, por exemplo, se eles descobrirem amanhã que batata doce cura a Covid. Aí a procura pela batata doce vai ser muito grande. Quem tiver batata doce vai imaginar que está rico, vai poder vender nas casas a um preço bom. Então, essa procura vezes a oferta, ela de certa forma, ela faz os preços das coisas variarem. Tem muitos fatores, tá? Tem a ganância do ser humano, tem, como diz o grande filósofo Chicó, todos nós vamos morrer um dia, e isso influencia em muitas coisas nas nossas decisões. Então, são muitas coisas que fazem os preços dos produtos variarem. Mas, em geral, quando a gente não faz de economia no curso de matemática, que deveria fazer, eu fiz no curso de engenharia, é que a procura e a oferta, elas exercem influência sobre o valor do dinheiro no tempo. Né? Por exemplo, se você tem R$100 hoje, um quilo de batata é R$2, você compra 50 quilos de batata doce. Se descobrirem, vamos supor que isso seja verdade, tá? Que a batata doce cura a Covid, quem tomar o chá ou comer cru, tem gente que gosta de fazer isso, aí o preço da batata doce, digamos que antes aqui era R$2, passasse agora a custar, devido à procura ser muito grande, aí eu falo, parece que tem batata doce, vou pegar minha batata doce e vender a R$5. Tem gente que vai vir comprar, agora você só compraria 20 quilogramas de batata doce. Ou seja, a procura e a oferta, elas influenciam no valor do dinheiro no tempo, porque o dinheiro é a moeda. A moeda, ela evita que você troque a batata doce pelo arroz, pelo trigo, coisa desse tipo. Então, nesse momento, a batata doce ia valer mais do que, digamos, o girimum, né? Porque ele pulou de R$2 o quilo para R$5 o quilo. É comum, por exemplo, no começo do ano, a tomate dá quase R$10 o quilo. Então, essas coisas acontecem e elas influenciam no valor do dinheiro. Então, a lição que a gente tem que aprender inicialmente é que o dinheiro, a moeda, ela varia durante o tempo, ela não é estática. Então, se você tiver R$100 e você resolve emprestar R$100 ao seu professor para receber daqui a 2 anos, por exemplo, você está perdendo dinheiro, porque pode ser que daqui a 2 anos esses R$100 não valem o mesmo tanto que vale hoje. Ou você poderia também estar ganhando dinheiro. Falando, professor, isso é impossível. Não tem nenhuma forma de a pessoa ter uma nota hoje e daqui a 2 anos valer mais. Vamos imaginar então, por exemplo, que você tinha $100 em vez de R$100 há 4 anos atrás. $100 há 4 anos atrás valia menos reais do que $100 vale hoje, porque o dólar valorizou-se muito com relação ao real, acho que até há 2 anos atrás. Então tem casos desses também, tá? Não é sempre que o dinheiro vai perder valor, depende do dinheiro que você tem. Bem, então, a primeira coisa que a gente tem que imaginar para falar sobre matemática financeira é exatamente a ideia de investir um valor, ou emprestar, ou perder a posse de alguma moeda, de algum dinheiro, por um tempo para receber depois. Essa é a ideia de investimento ou empréstimo. Então imagine que você tenha R$100 e você emprestou esses R$100 para mim mesmo, para o professor, por 2 meses. E a gente combinou o seguinte: olha, você vai me emprestar R$100, daqui a 2 meses eu vou te devolver R$102. Ou seja, nós concordamos que para você, R$100 hoje equivale a R$102 a 2 meses. Por exemplo, se você tivesse o seu dinheiro emprestado a uma pessoa, ou se o dinheiro desse 1% ao mês, você tinha R$100, depois de um mês 101, depois mais um mês 102, embora isso aqui, na realidade, não exista, né, na juros simples, na prática, só existe em livro de ensino fundamental e médio. Agora, se por algum acaso você tivesse pegado R$1.000 comigo,
se tivesse emprestado R$ 1.000 e depois dos mesmos 2 meses você tivesse recebido apenas R$ 1.002, você não ia achar um negócio tão bom. Porque se em R$ 100 você recebeu 2, porque em R$ 1.000 eu também só vou receber 2. Então, esse valor do dinheiro no tempo, ele depende do valor inicial. Né? Não depende apenas do tempo e nem de uma taxa. Né? Depende também do valor inicial. Então, o que a gente vai procurar agora fazer é encontrar um modelo matemático que você tenha um valor, um capital, depois de um certo período de tempo, você possa ter esse capital acrescido de mais alguma coisa. Essa alguma coisa nós vamos chamar de juro. O juro é exatamente a variação do capital, de uma moeda, de um dinheiro, de um valor, em um período de tempo. Agora, como calcular esse juro? Aí tem vários modelos. Tem um modelo que é o proporcional, que é o de juros simples, que a gente vai estudar. Tem um modelo exponencial, que é o de juros compostos, que a gente vai estudar. E tem outros modelos. Tem um modelo envolvendo derivadas, que nesse caso a gente não vai estudar, não faz parte do curso de matemática financeira do curso nosso curso de licenciatura. Quem estuda isso é mais o pessoal que estuda economia, ou estuda com uma maior intensidade esse conteúdo de matemática financeira. E também poderia ser um acordo entre as pessoas mesmo, não é obrigado você sempre seguir esse modelo matemático, não. Bem, então, a primeira coisa que a gente nota é que depende do valor C. Então, esse juro, ele vai depender desse valor C que a gente está emprestando, que a gente está investindo. Esse C aqui que eu coloquei a palavra C, porque a gente vai se referir sempre a ele como sendo o capital. Capital, em outro língua, é a importância, como a gente às vezes preenche alguns documentos financeiros, como promissórios, tem lá a importância, capital. As palavras em capital e importância têm o mesmo significado, são coisas importantes. Ou principal. Todos eles são sinônimos do capital ou do valor atual, do dinheiro que está emprestando. Todos eles têm esse mesmo significado. Mas nós vamos utilizar a palavra capital, a letra C, porque todos os livros usam e esse jargão tornou-se um termo técnico dentro da matemática financeira. Embora eu prefira sempre que esse aqui, eu prefiro essa notação. Esse aqui é o valor atual do dinheiro e depois de um tempo ele vai passar a ser o valor atual que ele entra mais um outro valor J, que esse J que nós vamos chamar de juro. Bem, então nós vamos estudar um modelo que diz que esse juro ele é proporcional tanto ao capital quanto ao tempo. Voltando aqui ao nosso caso. Você tinha me emprestado R$ 100 para receber em 2 meses R$ 102. Mas eu, em vez de pagar nos 2 meses, eu galobei, como a gente fala aqui na Paraíba, e depois de 4 meses, eu queria pagar os mesmos R$ 102. Aí você vai dizer, não, professor, a gente combinou em 2 meses 102, então em 4 meses tem que ser um valor acima de 102. Então vamos supor que a gente chegasse ao acordo de R$ 104. Provavelmente você ia achar bom, porque a cada 2 meses era R$ 2, então em 4 meses seria R$ 4. Embora isso seria um acordo entre nós, não tem nada a ver com outras pessoas. Bem, então, depende do tempo. Então, nesse tipo de situação que o juro ele é proporcional ao tempo, e o juro ele é proporcional ao capital, esse modelo é chamado modelo dos juros simples. Então, relembrando aqui, o que significa dizer que J, o juro, ele é proporcional ao tempo e que o juro é proporcional ao capital? Significa dizer que o juro ele vai ser igual, relembrando, né? Dizer que é proporcional à grandeza é multiplicar essa grandeza por uma constante de proporcionalidade, que eu vou chamar sempre de I. Então vai ser I vezes o T e vezes o C. Ou seja, o juro ele é proporcional tanto ao valor
do capital inicial, como também do tempo. Bem, aí por essa expressão, vamos fazer agora aqui um diagrama. Então, hoje, você tinha um capital C. Depois de um período de tempo T, aqui vai ser sempre, nesse eixo do X, no eixo horizontal, nós vamos colocar o tempo. E nesse valor do tempo T, a gente está supondo que o valor atual do capital C vai valer depois desse período de tempo o valor que ele tinha antes, acrescido do juro, que é I vezes T vezes C. Esse aqui é o juro. Esse I que aparece, a gente vamos chamar o I de taxa de juros, que é um nome muito apropriado, porque a gente dizendo que o juros ele é proporcional ao capital e o tempo, e essa proporcionalidade é exatamente a taxa associada a essa negociação. Então eu chamei esse I de taxa de juros. Então esse diagrama aqui, que eu coloquei no período zero o capital, o principal, a importância, o valor atual, e depois de um período de tempo T, eu estou supondo que esse valor ele é equivalente, ele vale C mais I vezes T vezes C, ou seja, esse valor que a gente montou o capital com o juro, ele é chamado de montante. Então, o montante, que eu vou chamar de M, vai ser o capital, o valor que foi emprestado ou investido, mais o juro. Como o juro, a gente está no modelo, supondo que o modelo é proporcional, então vai ser I vezes T vezes C. Que, colocando C em evidência, é C que multiplica 1 mais T vezes I. Ou seja, o montante, que é uma função que depende do tempo, que depende dessa taxa de juros, que depende do capital, depende dessas três importâncias aqui. Depende dessas três variáveis, do capital, do tempo e da taxa de juros. Na maior parte das situações, a taxa de juros ela é acordada antes da negociação. O capital é o valor inicial que você está investindo. Então você vai ter aqui um montante com uma função que depende de T. E olhando como uma função que depende de T, é uma função afim. Se a gente imaginar que esses períodos de tempo são números naturais, se a gente supor que T pertence ao conjunto natural, ou seja, 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, esses períodos de tempo são números inteiros, o que a gente vai ter aqui é que M, eu vou até colocar aqui N, em vez de T. Ó, M de N vai ser igual a C vezes 1, que é C, mais C vezes I vezes N. Que é exatamente a expressão para uma progressão aritmética. Se a gente relembrar, as progressões aritméticas eram sempre da forma A índice N, era uma constante aqui que eu vou chamar de, para não confundir com esse A, de C mais D vezes N. Que é exatamente o que está acontecendo aqui. Ó. É uma constante mais uma outra constante, que é C vezes I vezes N. Então, os modelos matemáticos para trabalhar com juros simples são as funções afim. Na realidade, não é a função afim, porque a função afim, o domínio dela é todos reais, né? Mas quando a gente restringe ela dentro dos conjuntos naturais, você pode trabalhar funções afim para resolver o problema de juros simples. Ou então, as progressões aritméticas. Até porque a gente já mostrou na parte que a gente estudou progressão aritmética que existe uma relação forte entre as duas, entre o estudo das duas coisas. Então, função afim, progressão aritmética, juros simples, todos eles estão relacionados de forma natural. Vamos fazer um exemplo para ilustrar uma situação envolvendo juros simples. Que é, na realidade, o exemplo do livro. Pedro, ele resolveu tomar emprestado R$ 100.
a uma taxa de juros de 10%. Agora nós vamos fazer, eu vou até colocar aqui entre parênteses, ó, a juros simples, porque quando não se diz nada, é sempre juros compostos, tá? Não é juros simples não. Então ele tomou R$100 emprestado, e ele tomou esse dinheiro a uma taxa de juros de 10%, faltou dizer aqui se é o mês, ou se é o ano, ou se é o dia. Então tem que colocar ao mês. E agora eu vou aproveitar e fazer uma observação aqui. Quando a gente estiver estudando matemática financeira, nós vamos utilizar umas siglas para nos ajudar. Quando você vê A.M, quer dizer ao mês. A.D quer dizer ao dia. Ao mês, ao dia. E A quer dizer ao ano. Também tem outros, mas não são tão usuais, como AB, que é ao bimestre. Porque no nosso país as principais transações ocorrem ou ao mês, ou ao ano, ou ao dia. É muito difícil você ver ao bimestre. Você vai ver isso apenas em questão de concurso, ou em alguns contratos, coisas desse tipo. Mas é mais comum ver ao mês, ao dia, ao ano. No Brasil, principalmente, ao mês. Em outros países do mundo, ao ano. Os países mais evoluídos. Então, nesse caso aqui, Pedro, ele tomou emprestado R$100, uma taxa de juros de 10% ao mês. A.M. Vamos fazer uma evolução da dívida de Pedro. Então, ele primeiro devia, e vou colocar aqui uma progressão aritmética para ilustrar a conexão entre progressão aritmética e juros simples. Então, ele tomou R$100 emprestados. Bem, então, depois de um mês, qual vai ser o valor que ele deve? Então, ele vai dever os R$100 mais os juros, porque a gente viu que o valor do dinheiro no tempo, ele não é estático. Então, originalmente, Pedro devia R$100 e depois de um mês, ele vai dever 100 mais 10%. Vai dever 100 mais 10%. 10% de 100. Observe que estou colocando aqui, ó, o capital inicial que ele investiu, mais o capital vezes a taxa de juros, vezes o período. Como é apenas um mês, o período aqui, T, é igual a 1. Então, nesse caso, a dívida dele vai ser 100 mais 10% de 100, relembrando, é só multiplicar 10 vezes 100 dividido por 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1, então dá 10. Então, dá 110. Então, no primeiro mês, vamos supor que hoje ele pegou o emprestado de R$100, depois de um mês ele vai dever 110. Vamos continuar aqui. Bem, e no próximo mês? No próximo mês, mais uma vez, vai ser o capital mais o capital vezes a taxa de juros, que é 10%, não se modificou, vezes o tempo. Agora, são 2 meses, né? Teve o primeiro mês, agora no segundo mês. Então, vai dar 100 mais 100 vezes 10 dá 10, vezes 2 dá 20, que é 120. Então, no segundo mês, primeiro mês devia 110, no segundo mês ele vai dever 120. E agora é fácil observar que em cada período vai acrescentar mais R$10, né? Porque vai ser 100 vezes 10%, como é no terceiro mês, T agora aqui é igual a 3, que dá 100 mais 30, que é 130. Então, dá para nós observarmos aqui que a progressão aritmética é um modelo matemático apropriado para dar a dívida de Pedro nos períodos da transação aqui, que foi ao mês. Se fosse ao dia, não tem problema nenhum a gente colocar aqui ao dia essas contas. Bem, pessoal, juros simples é um tópico que a gente vai voltar mais para frente no nosso curso, mas ele é um tópico muito difícil de você ver na prática.
Eu queria que vocês colocassem aí no comentário situações práticas onde você acredita que juros simples aparece com maior frequência. Ou seja, onde é que você vê juros simples na prática? Em que situação da vida do estudante ou da pessoa você vai observar juros simples? Então, resumindo aqui, só para fechar esse vídeo, para não ficar muito longo. Então, quando nós temos estiver trabalhando com juros simples, o montante, que é sempre o capital mais os juros, vai ser dado por C, que multiplica 1 mais a taxa vezes T. Esse T aqui, ele é o número de períodos. I é a taxa de juros. E C é o capital, ou valor atual, ou importância que você investiu, ou emprestou, ou tomou emprestado, depende da situação. Bem, então, obrigado por assistir esse vídeo. E no próximo vídeo a gente vai comparar essa situação aqui, que Pedro tinha dívida 100, 110, 120, 130 e assim por diante, com juros compostos. Não esqueça de colocar no comentário, e isso faz parte da formação de vocês enquanto professores, qual é a situação que se vê juros simples de verdade. Onde é que você vai ver juros simples?